E agora vamos para essas três ferramentas, o Lift, Gamma e Gain, que na verdade elas funcionam muito para se complementar dessa forma. O que rola é o seguinte, o Gain, ele é como se fosse eu modificar esse ponto da curva, legal? Então quem conhece a ferramenta de curvas entende exatamente o que é ela e também entende que a ferramenta do Gain é como eu modificar esse exato ponto aqui, tanto em questão de luminância, olha só, a gente consegue perceber essa modificação rolando lá nos scopes, né? Tanto quanto em questão de cores. Então, novamente, se eu acrescentar lá, por exemplo, um amarelo, vocês vão perceber que eu diminuí como se eu tivesse pego esse ponto, só na verdade o azul, né? E tivesse diminuído ele até chegar nessa posição aqui. Então, basicamente, o que tá rolando é que o Gain, ele dá foco em movimentar as partes claras, mas ele movimenta a imagem toda, com exceção do último pixel preto aqui que a gente tem, que realmente não é modificado. Não importa o que eu faço no nosso Gain, ele nunca vai, o pontinho preto lá embaixo nunca vai se movimentar, todo o resto que vai se movimentar, legal? E o Lift, ele funciona exatamente da forma contrária, tá? Então ele é como se fosse movimentar o pontinho de baixo das minhas curvas, tá? Então se eu movimentar tanto em questão de luminância quanto em questão de cores, basicamente eu tô movimentando toda a minha imagem, com exceção, claro, do pontinho branco lá, então eu tô movimentando praticamente toda a minha imagem e, de novo, é um degradê do quão a imagem vai ser afetada, do quanto a imagem vai ser afetada aqui, é mais afetada aqui e menos afetada aqui, legal? E o Gamma é o intermediário, ele movimenta justamente, olha só que interessante, justamente o meio da minha imagem, legal? Então ele dá foco lá para as partes intermediárias da minha imagem e, diferente do Lift e do Gain, que dão foco para as sombras e para as áreas mais claras, o Gamma vai dar foco para o meio da minha imagem, né? E aí eu posso fazer isso tanto em relação à cor quanto em relação à exposição, obviamente. Inclusive, o paralelo do Gamma nas curvas vai ser algo mais ou menos assim. É como se eu criasse um círculo, aliás, um pontinho aqui no meio das minhas curvas, né? Inclusive, provavelmente seria exatamente aqui ou muito próximo disso. E aí, obviamente, ele movimenta tanto para cima quanto para baixo. Isso é como se eu estivesse mimicando a movimentação que o Gamma gera para mim.